Oi, pessoal, boa tarde. A paz do Senhor Jesus para todos. Meu nome é Ana, né? Eu vim aqui nessa tarde compartilhar algo da parte do Senhor com vocês. Ontem à noite eu estava aqui na minha cama e a voz do Espírito Santo soou no meu coração. É uma experiência que eu tive lá atrás, né? Com Deus. E ele falou assim para mim: filha, chegou o tempo de você começar a gravar as experiências que eu te dei comigo, né? Grava, né, para colocar na internet, colocar no YouTube, né? Porque isso vai despertar, né, algumas pessoas, vai gerar o desejo, né, no coração das pessoas de querer conhecer mais a Deus, né, ir mais profundo na palavra do Senhor, querer mesmo intimidade com o Senhor. Vai confirmar algumas coisas na vida do meu povo, vai trazer resposta, vai direcionar, vai orientar o meu povo. Então chegou o tempo de você começar a compartilhar aquilo que eu te dei. E por mais que é difícil, né, tá aqui gravando, se expondo, colocando aí na internet, que é muita gente que vê, eu resolvi obedecer. Por quê? E eu já quero te falar logo. Se você não acredita nessas coisas, você não gosta dessas coisas, né? De revelação, experiência, palavra, né? De Deus, esse canal, ele não vai ser para você, ele não vai te agradar, né? Mas se você gosta, se você se identifica, se, né, isso irá te ajudar de alguma maneira, se inscreva no canal, né? Dá o like, assina aí, toca na notificação para você receber, né? Se vocês quiserem que eu compartilhe mais as outras experiências, gente, porque é muita mesmo, vocês deixem aí no comentário que eu vou gravar as outras, né? São muitas, porque desde que eu me entendo por gente, né? Desde que eu me entendo, assim, desde pequenininha, eu sempre fui uma menina que teve experiência com o Senhor. Eu tenho pouco tempo de convertida a Jesus Cristo. São apenas aí 8 anos, Se não fez, está fazendo 8 anos. Mas experiências sobrenaturais com Deus, né, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, com demônios, né, batalhas espirituais, eu tenho desde novinha, desde da minha infância. E aí, eu falei, eu não sei por onde que eu começo, mas eu vou começar por essa que o Senhor me trouxe ontem ao meu coração, né? Que foi quando eu converti, bem novinha, convertida mesmo, né? Eu tava em uma noite aqui na minha casa e eu não sei, né, se foi dormindo ou se foi acordada, mas aconteceu, né? Paulo fala isso em uma das suas cartas, que ele foi levado ao terceiro céu. Ele não sabe se no corpo ou se no espírito, mas ele foi, ele viu, ele teve lá, né? E assim foi comigo. E eu quero ler aqui um versículo para vocês, né, da palavra do Senhor, que é no livro de Mateus, capítulo 25, né? Aqui o versículo 6, que diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E aqui o 10 diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Não, só abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pois então, essa experiência, né, foi dentro de um sonho, porque Deus, ele fala muito comigo em sonho, né? Hoje não muito mais, né, mas lá no passado era mais por sonho, né? Dois dons que eu tenho, assim, desde antes de eu me converter, né? A visão espiritual e sonhos proféticos. A minha visão espiritual, desde a infância, que ela é aberta, né? E sonhos proféticos também. E hoje as visões, elas se intensificaram. Os sonhos
deram uma diminuída, não acabou, mas eles deram uma diminuída. Agora, as visões, elas se intensificaram, né? Aí, depois de 6 anos, 7 anos, elas aumentaram. Pois é, tem gente que tem a visão espiritual aberta, ele vê o mundo espiritual com o olho aberto, né? Igual eu tô aqui, o olho aberto ele vê. Eu não, eu vejo quando o meu olho natural se fecha, a visão espiritual se abre. É assim que o Senhor me mostra. E não é quando eu quero, é quando Ele quer, né? É quando Ele quer falar alguma coisa, mostrar alguma coisa. Pois é. E dentro do sonho, a minha visão espiritual, ela abriu. E eu vi, assim, numa parede, um relógio mais ou menos desse tamanho. Um relógio grandão, assim, na parede. E aquele relógio, o ponteiro, né, que bate ali a hora, aquele ponteiro maior, ele tava entre o 11, o número 11 e o número 12. E aí eu falei assim, tá quase dando meia-noite, né? E o Senhor, ele me chamou a atenção para o ponteiro menor, né? Aquele ponteiro menor, que é o do segundo, né? Pois é, aquele ponteiro, ele tava assim, ó, girando rapidamente, que eu não dava nem pra ver direito. Mas ele tava assim, ó, rapidinho assim, ó, o ponteiro. Rápido, rápido assim, e o Senhor me chamou a atenção para aquilo. E ali a voz do Senhor falou comigo, dentro da visão. A voz do Senhor falou assim, filha, acabou o tempo. Não dá mais tempo do meu povo ficar perdendo tempo com as coisas que vão ficar nessa terra, né? É tempo do meu povo despertar, porque acabou, né? E aí, ali eu fiquei desesperada, né? Despertei. Quando amanheceu o dia, eu peguei o telefone e liguei pro meu pastor na época. Bem novinha, convertida mesmo. E aí, eu falei com o meu pastor. Meu pastor falou, orou ao Senhor e depois ele me falou assim, irmã Ana, né? Irmã Aninha, que eles me chamam aqui. No domingo, eu vou te dar oportunidade no culto de domingo à noite para você contar o que o Senhor te mostrou. Tá bom, e o meu pastor, ele não é muito dessas coisas não, sabe? Não era, né? O meu pastor já faleceu. E aí, eu falei, tá bom, vou falar. Quando eu subi no púlpito, que eu comecei a falar, a igreja assim de gente. Porque a minha cabeça de nova convertida não entendia, né? Que o tempo do Senhor é diferente do nosso. Pra mim, pra minha cabeça de nova convertida, o que ele tinha me mostrado e falado ia acontecer. Pra mim, gente, o que o Senhor tinha me mostrado ia acontecer no dia seguinte, né? Só que não. E aí eu queria a todo custo, né, fazer as pessoas acreditar, porque eu fiquei desesperada ali, né, achando que o Senhor ia voltar no outro dia. E aí eu não podia ver as pessoas na rua, que eu queria, né, falar pra elas, né, aceita Jesus, se arrependa, conserte suas vidas, porque Jesus está voltando, o tempo acabou, né, e aí o meu pastor, ele pegou o microfone depois e ele falou pra igreja, até então eu não sabia. Ele pegou o microfone, falou com a igreja assim, pessoal, o que a irmã Aninha tá falando é verdade, porque eu orei ao Senhor e o Senhor me mostrou a mesma coisa que ele mostrou para ela. Ela não tá sabendo lidar com o que ela viu, porque é muito profundo. Ela não tá sabendo lidar, mas eu entendo exatamente, porque a mesma coisa o Senhor, ele me mostrou, né? E aí ele, né, ministrou ali as pessoas. Então, que o Senhor tenha misericórdia, né, das pessoas que estão lá fora, porque lá fora assim, né, as pessoas que não congregam, as pessoas que não são convertidas ao Senhor. Porque a gente que conhece a palavra do Senhor, eu tô na minha janela aqui do quarto, a gente que conhece a palavra do Senhor, a gente sabe mais ou menos discernir os tempos que estamos vivendo, né? É cada dia a palavra do Senhor se cumprindo, e mais coisas acontecendo, sabemos que estamos se aproximando do fim, exatamente. Mas as pessoas que estão lá fora, né, elas não têm o hábito, o costume de ler a palavra do Senhor para ter esse conhecimento. Mas a gente que está dentro da igreja, né, a gente pode falar para essas pessoas, a gente pode anunciar, né, da maneira que o Senhor colocar no nosso coração. Eu resisti muito gravar vídeo, né,
para a internet, porque é se expor, né? A gente não sabe o que as pessoas vão falar, então é muito complicado. Mas eu também entendo que o Senhor, ele me deu muitas experiências com ele, muitas mesmo profundas, e tem um propósito nisso. Não é só porque ele queria que eu visse, que eu passasse por essas coisas, não. Tem um propósito, né? Porque Deus tem um propósito em tudo. E ele falou para mim, chegou o tempo de você, né, compartilhar com o meu povo essas coisas. E aqui eu estou, né, gravando esse vídeo, que a gente possa, né, estar preparado, que a gente não venha ser como essas 5, né, que não estavam preparadas. Quando o Senhor, né, chegou à meia-noite, as que estavam preparadas, elas entraram com o Senhor e as outras ficaram. E assim vai ser no fim dos tempos, né? Os que estiver apercebidos, os que estiver preparado, vai, né, com o Senhor, vai subir com o Senhor. E aqueles que estiver desapercebido, infelizmente, como eu li aqui na palavra, se você quiser ler, é Mateus 25, a parábola das 10 virgens, né? E é muito triste ver que muitas pessoas estão desapercebidas, né? Até mesmo dentro da igreja. Ela tem algumas que estão desapercebidas, né? Não tá nem aí com as coisas. Mas o Senhor tá cada dia, né, anunciando e falando da volta dele. Porque vai acontecer. E quem tiver, né, com sua vida ali no altar, sua vida preparada, né, seu nome escrito no livro da vida, esse vai subir, né, com Jesus para a glória. Infelizmente os outros vai ser como as 5 virgens loucas, não vai conseguir. E o Senhor vai dizer, né, que não vos conhece, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, né, e nos ajudar a vigiar, como ele falou aqui, né, vigiai, porque não sabei o dia e a hora, né. Então, que o Senhor possa, né, falar no teu coração. Escreve aí se você entendeu alguma coisa dessa experiência e se vocês querem que eu, né, grave as outras, porque eu tenho muita coisa profunda, muita coisa séria, pesada, né, da minha convenção, de libertação, de todas as áreas da minha vida, que o Senhor me ensinou, né, a buscar a libertação, batalhas espirituais com demônios, né, para vocês, só para vocês ficarem com gostinho. Eu me converti uma madrugada no meio de uma briga com o demônio, espírito da morte, e um anjo do Senhor, né, e hoje estou aqui porque o Senhor teve misericórdia de mim. E que o Senhor os abençoe e dê graça para que vocês se mantenham firme, né, na presença do Senhor. E você que não é convertido, que você possa se converter, né, se arrepender dos seus pecados e deixar as coisas desse mundo, porque os prazeres desse mundo, eles vão ficar aqui. As coisas que a gente buscar nesse plano, eles vão ficar aqui, nesse mundo, na terra, né? E a gente deve buscar as coisas do alto, né? As coisas de cima, porque são as únicas que a gente vai realmente levar, né, conosco. Que o Senhor os abençoe, amém?